Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, ainda não são 8 da manhã, puto. Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Tá bem, meu. Pássaro madrugador é que apanha a minhoca. Olá, o que é que é? Ok. Estás bem? Antes de começarmos a gravar já ouvi uma sonora abertura de lata, o que significa que voltámos ao modo Totatola, não é? Voltámos ao Sim, modo Totatola. esta hora tem que ser. Quem preciso de café, eu preciso de um bocadinho de A açúcar. esta hora, reparem bem neste animal que está aqui à minha frente. A esta hora, ainda não são 8 da manhã, a esta hora Coca-Cola fresquinha tem de ser. Não sei bem o que é que é dizer. Início de semana intenso. Não gravámos ontem porque a minha filha deu-me uma noite horrível e não consegui levantar a esta hora, que era o que era suposto termos feito há 24 horas. Esta noite foi melhor, mas no entanto, Rita Saraiva foi operada a um dedo. Tinha uma microcirurgia, uma coisa pequenina, mas de qualquer maneira está com a mão toda ligada e, portanto, o auxílio em casa precisa-se, de modo que ontem ela foi operada, fica com a meia da tarde toda e hoje tive que deixar as coisas mais ou menos orientadas quando saí, portanto, o meu dia já vai longo. Estou com real feel, posso dizer, João Diniz, estou com real feel de 11 da manhã. Quando acabássemos este podcast, já ia ali à Adega Slaminhoto comer um bitoque contigo, se quisesses. Ok. Só para perceber, portanto, levaste à rua, deixaste água, deixaste comida, fizeste isso, Sim. tudo pela tua filha. Deixei a cadela tratada, deixei a fralda e a roupa da Amélia preparada, deixei o pequeno almoço da Amélia preparado e só depois é que saí. Pá, olha, espero que isto não seja muito visual, mas eu não passei muito bem a noite. Tive de ir várias vezes, deve ser de 2 em 2 horas. Então senti-me como um pai, percebes? Como um pai que tinha de prestar assistência, neste caso, ao meu intestino, 2 em 2 horas. Então não é fixe, puto. Não é fixe. Quando a malta me pergunta, pá, mas não queres mesmo? Não quero, estou bem. Consegues, sem querer entrar em grandes detalhes, consegues identificar a causa do problema e adoro que isto esteja ido para questões escatológicas. Facilmente consigo Ok. identificar. É porque anda aí muito miúdo. Anda, não, pode ter sido isso também, porque a minha namorada já teve. Então, se estiveste com sobrinhos ou com filhos de amigos ou assim. Isso é o suficiente. Deitei ele a dar um golinho. Bué de cenas para falar, meu. Os playoffs já estão uma confusão do caraças para não dizer outro nome. Mas o gajo gosta é disto, pá. E se calhar começamos já pelos jogos de ontem à noite. Porque quando te mandei o alinhamento ontem, uma ideia de alinhamento, fiz logo aqui umas previsões, que era que os Celtics iam fechar o jogo, que os Spurs iam fechar a série. Começamos já pelos Celtics que não fecharam a série. Eu confesso que até comecei a ver o jogo e depois achei, isto parece mais ou menos controlado, ou a vibe estava tipo, isto mal ou bem, ou pelo menos os Celtics estavam com essa vibe, mal ou bem vai cair para aqui. E não caiu, e no quarto período há ali um parcial, porque lá está, como acordei várias vezes ao longo da noite, fui acompanhando às prestações. No final do quarto período há ali um parcial de 9-0 dos Sixers, que cavam de 1 ponto para 10 pontos de vantagem, e os Celtics não conseguiram recuperar, não conseguiram nunca mais apanhar esse comboio e acabaram mesmo por perder o jogo. Eu acho de forma relativamente surpreendente, porque com o regresso do Embiid aconteceu em parte aquilo que nós já tínhamos falado aqui, ou seja, o Embiid regressa e os Sixers são cozinhados em casa pelos Celtics. Agora este 3-2 em Boston, o jogo volta para Filadélfia, e a cena não está bonita. Já vamos falar do Nemias, mas a cena não está bonita. Não está bonita para os Celtics. Não sei se sentiste isso. Não sei, tenho sempre a dificuldade em dizer se as séries estão bonitas ou não com os Celtics, porque os Celtics do Mazzulla investiram há muito tempo no jogo da matemática dos 3 pontos. Para além disso, é importante dizer, eles são de longe a equipa que permite menos sucesso no pintado aos adversários, de longe mesmo, em toda a fase regular. E a aposta deles é que conseguem manter esse nível de manter o paint isolado e depois jogarem o jogo dos triplos e ganharem, e não o perderem. E a verdade é que quando as séries estão a andar, consegues identificar ajustamentos que foram feitos. Olha, esta equipa está por cima. Os Knicks, por exemplo, ganharam os últimos 2 de Lara, que estão com 3-2, tal e qual como os Celtics, mas parecem estar no controle total da série. Yeah. Com
Com os Celtics é sempre na lotaria, é sempre no jogo dos 3 pontos. Eles é estúpido analisar uma série assim até deixar de ser. Os Celtics não transferem momento de um jogo para o outro, vão lá e fazem exatamente o mesmo. E depois os triplos caem ou não. Eles nas 3 vitórias estão a lançar 42% de triplo e nas 3 derrotas estão a lançar, nas 2 derrotas estão a lançar 27% ou 28%. E é a série. Eles quando ganham, sempre ganharam um jogo, tiveram tipo mais 15 pontos de triplo e sempre perderam um jogo, tiveram menos 15 pontos de triplo. Ontem, a fechar, para além do parcial que os Sixers tenham feito, não sei qual é que é, eles acabam a falhar os últimos 14 ou 16 lançamentos de campo. 14 ou 16. Yeah. Marcaram É 11 muito, pontos é em muito. 2026. Eu acho que a boa notícia para os Celtics é que tem um Jason Tatum, mais ou menos de regresso. Acho que se pode dizer isto. Parece o melhor isto. jogador da conferência neste momento. Até parece que vem melhor em algumas coisas. Até parece que vem melhor. É uma recuperação muito parecida à do KD. Parece dos que estão no playoffs. Vamos ver como é que volta aos diários para, mas neste momento parece o melhor jogador da conferência. Quem também regressou foi Embidão que tem feito. Bom, vou tentar ser justo na análise, mas tem cozinhado um bocado o Nemias nos tempos de campo. Quando digo cozinhado, no sentido, óbvio que ele cozinharia qualquer poste da NBA, isso não é isso que está aqui em causa, mas a experiência dele, que apesar de playoffs não ser muito, em jogos da NBA é bastante, leva o Nemias a fazer imensas faltas. Ele claramente não tem ainda vou dizer, estou a ser justo, porque acho que se fosse o Jalen Duren no lugar do Nemias estávamos a dizer isto ao pior. Não tem ainda se calhar, não tem ainda o andamento para conseguir defender um jogador como o Embiid. Quando digo defender, é sempre difícil defender um jogador como o Embiid, seja um contra um, seja até nas ajudas, né? Mas ele ainda se precipita, ou seja, vimos lives do Nemias dos primeiros anos da NBA a precipitar-se, a fazer faltas sem sentido, a irritar-se com os árbitros, que era uma coisa que ainda tínhamos visto pouco até agora, com razão, em algumas vezes, é verdade, mas aquele é o jogo do Embiid para todos os outros potes da liga, portanto tens-te de habituar, mano, Sim, o defender o Embiid com sucesso ou sem sucesso faz-me lembrar um bocadinho a conversa do Chet Holmgren antes do draft, que era, este gajo é tão fininho, como é que ele vai defender o Embiid e o Jokic um dia? E a resposta é que ninguém defende o Embiid e o Jokic um dia em dia nenhum, a não ser o Gobert, aparentemente. Por isso, defender estes dois, não, entretanto, o Holmgren é finalista de jogador defensivo do ano e não parece que seja a batuta como avaliar um posto no lado defensivo da defesa, no lado defensivo do campo. Mas a verdade é que o Nemias também estava a fazer as faltas sem o Embiid, agora simplesmente é mais óbvio, porque deixar de procurar só o Max e o VJ Edgecombe para ter uma presença mais interior. O Embiid tem aquele jogo mastigado, o deep drop dos Celtics deixa o Nemias na dúvida porque o Embiid obtém triplo, opera muito ali na zona do cotovelo, portanto a base defensiva do Nemias tem que ser menos conservadora porque sabe que tem que fechar um lançamento de meia distância, portanto tem que arriscar, tem que estar em movimento. Quando está em movimento arrisca-se a faltas que são mais ou menos bem sacadas e depois é o peso, a presença interior do Embiid está a deixar o Nemias em grandes dificuldades porque os Celtics são a melhor equipa a proteger o pintado, o Nemias tem métricas defensivas incríveis e o Ricardo disse quando falámos na altura do Most Improved e das All Defensive Teams sobre o Nemias que ele era, estes números todos também eram um bocadinho mais do que o Nemias individualmente, é produto daquilo que os Celtics montaram na defesa, e é verdade, os Celtics montaram um esquema defensivo em que não precisam que o Nemias seja o Chet ou o Embiid, ou o Gobert, um desses postos predestinados do lado defensivo, mas usaram as valências do Nemias para montar uma das melhores defesas do campeonato. Isso é verdade. Mas quando te apanhas neste matchup com mais presença interior e quando estás exposto a mais faltas, a coisa cai como um castelo de cartas. E depois no ataque, o Nemias também é importante, por causa dos bloqueios diretos, por causa das screen assists, por causa de entregas de bola à mão, por causa do poder de gravidade que tem. Não é ao calhas que os Spurs são muito melhores de 3 pontos quando o Wembanyama está em campo. Quando o Embiid está em campo, os Spurs são a equipa da NBA que cria mais triplos do canto. Não é porque o Embiid os atira, é porque o pessoal tem que se preocupar com ele lá dentro, então a manta fica curta do outro lado. E esse rolo do Nemias tem algum poder e com ele fora de campo, os triplos dos Celtics também ficam com pior qualidade e por isso o jogo fica mais difícil. Yeah. Que vibes é que te vão dar este jogo em Filadélfia? Que vibes é que te estão a emanar? Achas que isto vai a 7 jogos ou achas que os Celtics vão acabar por conseguir fechar? Epá, se as séries entre Boston e Philly são alguma
são algumas histórias recentes, especialmente a dos Jays contra o Embiid, é que agora estamos aqui a lamber os dedos que podemos ter uma série equilibrada e com o 7º jogo e isto fica por 35 para os Celtics no jogo 6. É o que a história recente entre estas duas equipas nos diz. E não há como para ver. Vamos ter aquele jogo de 40 pontos de Jaylen Brown, tipo I'm the motherfucker, estás a ver? Os Celtics e os... não foi no ano em que foram campeões, foi no ano em que foram à final com os Warriors e perderam. Eles estiveram a perder 3-2 contra a Filadélfia, do Harden e do Embiid, e Filadélfia com o jogo 6 em casa. E foram ganhar a 7 jogos. Portanto, a história não é curta. Mas um abraço ao Embiid, que leva muito na cabeça da malta, da blogosfera e da twittersfera, e é um gajo gozado, e na verdade é um gajo só amaldiçoado. A conferência de imprensa dele eu aconselho a ir ver no pós-jogo. Ele é um gajo que o corpo lhe traiu completamente, nós não fazemos ideia do que aquele tipo trabalhou ou não, da vontade que ele tem ali dentro, a maneira como ele diz, ele sabe que não está a 100%, ele sabe que é uma sombra do que foi, e o que ele foi ali, a dada altura, por um breve período de momento, o melhor jogador do planeta Terra. Não foi, nem sequer acho que foi nem sequer acho que tenha sido no ano de MVP, porque eu votei no Jokic, mas no ano a seguir, onde nós estava a marcar mais de 1 ponto por minuto até se magoar, aí ele estava a ser o melhor jogador do planeta, e um gajo que sabe que atingiu esse nível e neste momento entra em campo sabendo que tem que ser o menos mau possível para ajudar a equipa dele, apesar disso lhe poder custar a época seguinte, o resto da carreira, o jogar a bola com os filhos dele um dia, ninguém tem que ter pena de atletas de alta competição, especialmente quando ganham 50 milhões de dólares por ano, mas podemos ao menos respeitar, e é de respeitar. Não, pá, nós já batemos muito no Embiid aqui e provavelmente, não sei se os Sixers vão ficar por aqui ou não, mas a verdade é que é inegável que ter o Embiid é melhor que não ter o Embiid, que não ter o Embiid, porque ele é um talento, ele é um predestinado, né? Um gajo que começou a jogar basquetebol, ele tem 31 anos, 32, o gajo começou a jogar basquetebol há 15 anos, estás a ver? Há 15 anos, ele começou a jogar basquetebol com 16 anos. Um gajo que começou a jogar basquetebol com 16 anos, jogar daquela maneira, mesmo tendo as dificuldades físicas que ele tem, ser tão dominador perante os melhores atletas do mundo, mesmo sendo ele um gajo que não é, que fisicamente não está nas melhores condições, pá, sim, quando nós dizemos que é meio a brincar, quando dizemos que quando o Embiid volta isto fica mais fácil para os Celtics, mas a verdade é que o Embiid entrar não traz nenhum problemas adicionais aos Sixers, estar lá o Drummond ou o Bona não trazem, portanto quando dizemos que o Embiid volta a coisa muda pouco, é porque o ataque dos Celtics vai mudar zero na abordagem ofensiva, vai continuar a puxar o big, tentar criar vantagem na linha dos 3 pontos e depois eles caem ou não caem, e ontem não caíram. Vamos ver se o Mazula está uma coisa preparada para ele neste jogo em casa. Outro jogo que aconteceu ontem à noite foi uma mini sova dos Knicks aos Hawks, passaram para a frente na série. Esta se calhar é a série mais imprevisível, esta é dos Raptors com os Cavs. Não sei se sentes isso, mas ontem tivemos Jalen Brunson a mostrar porque é que o CJ McCollum não é o Jalen Brunson dos ricos, mas a mostrar isso. O CJ não teve um jogo nada fácil, acho que só marcou 6 pontos. O Jalen Brunson sim, dominou em casa, numa plateia cheia de celebridades, para não variar, em Nova York, e os Knicks fizeram aquilo que é suposto, acho que fazerem, que é, são a equipa com mais talento, são a equipa que já esteve ali mais vezes, e a equipa que tem de ganhar esta série, devia ganhar esta série com maior ou menor facilidade. Não sei o que é que vai acontecer agora em Atlanta, mas acho que foi uma boa lição de regresso à normalidade por parte dos Knicks. Grande OG também, grande OG. Tem sido grande OG na série. Sim, OG gigante, talvez. Não sei se o melhor jogador da série no global, mas os Knicks têm tido boas prestações do OG e do Karl Anthony Towns. O Brunson apareceu agora e era claramente uma série de fronte-corte, porque Anunoby e Jalen Johnson e depois Kuminga e Mo Gay fica curtinho no fronte-corte, e os Knicks têm jogado maior à medida que a série vai avançando. Ontem o Mitchell Robinson tem mais 19 em 16 minutos, uma coisa assim. Ganharam a batalha dos ressaltos por 20 e tal. Ganhar os ressaltos permite-lhes limitar oportunidades de transição dos Hawks, em que os Hawks são mais atléticos, têm de ganhar o jogo das transições com o Jalen Johnson, com o Kuminga, com o próprio Nickeil Alexander-Walker, têm de ganhar esse jogo, porque 5 contra 5 a meio campo, lá está, o ponto forte e fraco dos Knicks é o jogo entre o Brunson e o Karl Anthony Towns no ataque,
e o jogo entre o Brunson e o Carl Anthony está-nos na defesa, defender o bloqueio direto. Os Hawks não estão especialmente bem preparados para atacar esse bloqueio direto quando estão a atacar. E do outro lado tudo também tem feito a diferença. Não sei se é a série mais equilibrada, porque a verdade é que os Knicks perderam 2 jogos por 1 ponto, em que Eu disse McCollum... equilibrado, disse imprevisível. imprevisível. Sim. Sim, talvez. A verdade é que o McCollum passou-se da cabeça num jogo, no outro foi um bocado o colapso dos Knicks e 2 jogos seguidos por 1 ponto. Enfim, se tivesse caído um para cada lado e estava 4-1, eu pus Knicks em 7, achava que o script da série ia ser ligeiramente diferente, achava que os Knicks iam dominar em casa e que iam ter dificuldades em Atlanta. Na verdade, os Knicks foram a Atlanta, ganharam um jogo e perderam o outro por 1, até podiam ter ganho os 2, por isso está mais ou menos, acho que ao mesmo tempo que é imprevisível, e numa altura que começaste o podcast a dizer que os playoffs já estão virados ao contrário, talvez à parte da série dos Thunder e dos Spurs, que correram tal e qual como previsto, Dentro talvez da esta normalidade, sim. Talvez esta seja a série também que está a correr mais dentro da normalidade, está mais ou menos como esperava. Há um ascendente dos Knicks no papel e eles devem ganhar a série, mas os Hawks não iam vender a coisa barata e têm agora a oportunidade em casa para levar a coisa a 7 jogos. Yeah. A série que já fechou, como tu disseste bem, fechou ontem à noite, foram os Spurs com os Blazers. Nós falámos no domingo, porque eu estava a ver o jogo dos Spurs. Os Spurs ganharam ontem, já agora, por 114,95, portanto ganharam por 19 pontos. Depois de terem estado a perder por 15. E no domingo não tiveram a perder por 15, tiveram a perder por mais, chegaram a perder por 20. Sim, no jogo 3 também, tiveram a perder por 15. Sim. O que os Spurs fizeram no domingo aos Blazers foi uma coisa tandariana. Ou seja, o que eles fizeram foi, como vimos acontecer no standard nos playoffs do ano passado, que foi... Disseste só que ontem os Blazers foram ganhar porque ontem os Blazers nunca lideraram. Desculpa, estou enganado. Nos jogos 3 e 4 nos dois, pensaram no jogo 3 vantagens. e no jogo 4 tiveram a ganhar por 15, sim, desculpa, tens razão. No 4 tiveram a perder para ganhar por 20 até, ou por 19, uma coisa assim. Acho que foi 19. O que eles fizeram principalmente no domingo, foi tandariano no sentido de eles chegarem para uma segunda parte e decidirem exterminar os Portland Trail Blazers. Foi isso que aconteceu. Eu acho que isto foi uma vitória super afirmativa dos Spurs. É verdade que os Blazers não eram... Eu não sei se os Blazers eram mais ou menos difíceis do que os Suns, honestamente. Mas não eram uma equipa, uma das equipas mais difíceis da Conferência Oeste. Mas os Spurs provaram ter profundidade, onde o Wemby... Os Spurs ganham o jogo por 19, o Wemby faz 5 lançamentos de campo. Faz 7 lançamentos de campo, marca 5 cestos, é uma coisa assim, e não é preciso, ou seja, não foi preciso o Wemby fazer 25 lançamentos para os Spurs ganharem o jogo por 19 pontos. Quando aquilo corre bem, é assustador. Eles têm super mega atletas no backcourt a correr de um lado para o outro e que também conseguem lançar 3 pontos. O Fox vem crescendo na série até se tornar um gajo muito importante. E depois o Wembanyama, acho que no jogo 4 fez tipo 8 abafos, uma coisa assim, já não sei. Ontem fez 6. Está assim num momento, está a viver o momento, estás a ver? Está a viver o momento da melhor forma e os Spurs acabam por ganhar com alguma normalidade. E eu sinto que isto serviu meio como um aviso para as equipas que vou encontrar, para a equipa que vou encontrar a seguir. Que eu acho que nenhuma equipa que olhe para aquela segunda parte dos Blazers no domingo fica com vontade de jogar contra os Spurs. Fica tipo, vai ser um petisquinho. Isto vai ser um petisquinho. Não sei se sentiste isso. Sente-se o mesmo. Senti, estávamos à conversa à medida que estava a acontecer. Portanto, para quem não possa não ter visto ou não estar lembrado, os Spurs decidiram aplicar 73-35 numa parte aos Blazers, que eu acho também que são... Sim, não, e teve tipo 63-20 antes da coisa ficar resolvida e estagnar, entre aspas. Sim, não sei o que é que tem a dizer sobre estes Spurs. O crescimento é muito mais veloz do que nós achávamos, porque o Wembanyama está a crescer muito mais veloz do que nós achávamos. Nós há um ano dizíamos o SGA, o Luka e o Giannis e o Jokic estão ali um quarteto
difícil de alcançar nas corridas de MVP, talvez com jeitinho o Wembanyama termine o ano como quinto, fazendo parte do top 5 de melhores jogadores da NBA. A nossa previsão foi essa. O Ricardo foi mais arriscado, disse que ele ia competir por MVPs e tinha razão. E neste momento ninguém tira o Wembanyama de um top 3 da NBA. Acho que o pessoal já o considera melhor que o Luka e que o Giannis, está ali com o Jokic e com o Shea, pelo menos foi isso que a fase regular neste momento foi aquilo que se ditou, e dada a forma do Jokic e a ascensão destes Spurs e o Costa Tandariana, disseste bem que lhe deram, e a margem de progressão que o Harper e o Kessel têm, que se nota que estão a arranhar a superfície, eles ao mesmo tempo que parecem veteranos, parecem dois jogadores de 25, 26 anos a jogar, eles têm 20 e 21, ou 19 e 20, ou 21 e 22, é uma coisa perfeitamente patética. Eles nos próximos 5 anos não é só o Wemby que vai melhorar, aqueles Sabes dois... o que é que me fez lembrar o Harper, meu? Eu vou dizer uma cena que vai parecer um bocado mal, mas faz-me lembrar um bocado o James Harden, no sentido de ele tem um físico, ele é maciço, é maciço, e o Harden tem um bocado essa, ou seja, o Harden, que é verdade que passou grande parte da sua carreira a jogar na linha de 3 pontos, etc. Mas ele, quando está bem fisicamente, era um tipo que era muito complicado de parar a entrar para o cesto. Ele teve épocas, as épocas dos Rockets, as primeiras principalmente, onde isso era uma realidade. E o Harper parece que tem um bocado esse cromossoma, estás a ver? Sim. De, mano, tipo, vou-te explicar uma coisa, eu vou entrar para o cesto agora e tu não vais conseguir, estás a ver? Não é porque eu sou maior, nem é porque eu sou mais forte, é porque não me contornas, estás a ver? Eu sou maciço, eu sou uma bala maciça, estás a ver? Ele no perímetro tem um estilo de jogo parecido ao do Harden, enfim, a canhota faz sempre lembrar, mas aquele estilo falso, lento, corpanzudo de quem consegue penetrar sempre é do Harden. Vamos ver como é que o triplo dele evolui, mas depois dentro do pintado aos 20 anos parece o Tony Parker. Tem um jogo de pés completamente ridículo e arranja sempre uma solução para lançar na área restritiva. A percentagem de lançamento dele na área restritiva é digna de um poste já praticamente. É o primeiro ano dele na NBA. Ele é uma mistura mesmo entre Tony Parker e James Harden. É um jogador absurdo. E o Kessel, não sei, se calhar para onde já é o melhor jogador a defender no perímetro da NBA. Vai sempre ter alguns problemas nos playoffs e ter alguns jogos falhados quando uma defesa baseada em dar-lhe espaço no triplo conseguir fazer com que ele tenha um jogo fraco, mas ele consegue impactar o jogo de tantas outras formas que não é sequer não é um Ozar Thompson, por exemplo, em que se nota bastante quando a não ofensividade dele, porque ele é um bom distribuidor, é mais um que a penetrar o cesto e a sacar faltas é um animal porque atira-se lá para dentro com tudo, e não sei, falavas dos playoffs estarem loucos, ao mesmo tempo que estão loucos, acho que se fizeres zoom out, vês uma coisa com extrema clareza. É que os Thunder e os Spurs parecem estar um nível, ou 2, ou 3, acima de qualquer outra equipa neste momento, e a única coisa que eu penso é, durante quantos anos é que vamos ter esta sensação? Quer só dizer uma coisa, que é, o Castle é o Amen Thompson que nós todos queríamos. Pá, o gajo, eu sei que ele não tem, eu acho que ele até tem, não é o atleta. Ele não é tão atlético como o Amen, mas é chato a defender como o Amen, e até tem aquele pico de mete nojo, estás a ver? Que tem um bocadinho. Óbvio que os Spurs são uma organização que nem sequer promove isso, e portanto o pico de mete nojo é sempre uma coisa com mais finesse do que outra coisa, um bocado como o Wembanyama também, mas sim, eles têm ali os dois, um piquinho de mete nojo, estás a ver? Um piquinho de puto, vou-te fazer isto, ou não vou papar esse grupo, estás a ver? Sem te dar muita importância. Aquela entrega de bola no peito do Avdia depois da falta foi, por exemplo, foi à Street Basket. Caguei para ti, puto. Estou-te a dar uma coça e caguei para ti, estás a ver? Para quem não viu, foi uma penetração do Stafford Castle que levou para aí 2 faltas nesse lance do Avdia, já tinha levado umas quantas na anterior, cada vez que tentava a penetração, finalizou com o end-one e depois foi tipo, a bola Crispo, está aqui, e meteu-a no peito. E enfim, dá sempre um gostinho especial quando é contra o Danny. Sim, bom, há aqui obras entretanto no meu prédio, peço desde já desculpa, não sei se estão a ouvir, vou tentar limitar isso ao máximo. E agora, já falámos de jogos de ontem, temos de falar daquilo que é a maior surpresa dos playoffs até agora, que é o facto dos Detroit Pistons estarem a perder 3-1 contra os defuntos Orlando Magic.
os Orlando Magic são uma espécie de Miami Heat dos últimos anos, né? Não, parecia que não morriam, né? E os Magic ganharam com uma limpeza os jogos em casa. Quando digo limpeza eu senti sempre que conseguiram responder nas alturas certas àquilo que o jogo lhe estava a dar. Pá, e para além do meltdown do Jalen Duren, que está a existir nesta série, tipo, levou o afundance do ano na tromba, pá, que é uma coisa complicada. Foi sentado no banco nos últimos minutos para entrar o agora estava a falar. Isaiah Stewart. Sim, o Isaiah Stewart. O Isaiah Stewart, o Big Stu, desculpa, estava à procura da Big Stu, que até mandou 8 abafos nesse jogo, já agora. Beef Stu. Beef Stu, desculpa, Beef Stu. Mas é um eu não sei bem como é que é de classificar isto, se é de mérito dos Pistons ou se é muito mérito dos Orlando Magic. Eu acredito que esteja ali mais ou menos no meio, mas pá, os Magic até têm revelado nomes, tipo este Jared McCain que marcou, de repente é um gajo... Jamal Kane. Está difícil. Jared McCain foi o outro que foi passando. Pá, porra, meu. Caraças, pá. Sim, desculpa. O Jamal Kane. Eu tinha estado a ouvir falar dele há 5 minutos, meu, antes de começarmos a gravar. Tipo, é ex-Miami Heat. Uma lenda dos Miami Heat. De repente é um gajo bem importante, estás a ver? Tipo, esses gajos que aparecem, estás a ver? Do nada. Tipo, já vamos falar do Ayo do Sumno, que não é bem do nada, mas depois já vamos falar dele. Mas tipos que de repente são muito importantes, e acho que o Desmond Bane está nos Magic para estas séries, para estes jogos, estás a ver? Ele foi contratado para estes jogos. Porque ele acaba por ser um bocado, eu não sei se sentes isto, mas o go-to guy quando as cenas estão meio a tremer, estás a ver? É o único gajo, talvez, da série toda que quando a bola sai da mão dele eu tenho confiança. Olha, esta pode entrar, porque o resto tem sido um pedregulho atrás de pedregulho que até mete nojo, meu. Os aros estão fartos de sofrer, estão nos cuidados intensivos. Atenção que ainda não falámos dos Cavs Raptors, puto. Não esteja já a atravessar-te. Sim, esta conferência foi para os anos 90 diretamente. Isso. Sim, mas o que é que estás a achar desta série? É que de repente a série pode acabar hoje à noite. Pode. Não enjeita a possibilidade dos Magic irem a Detroit ganhar. Não, e com o festival de atirar cocons aos outros também estamos a ver nos Cavs Raptors, já lá vamos. De repente estou a ver os Magic vindos do play-in para a final de conferência. Logo, pá, não sei, tipo... a vida na Conferência Oeste é olhares para o Standard e para os Spurs e pensares, epá, isto se calhar não vai dar. E não vai dar nos próximos 10 anos. Olhares na Conferência Este, é veres Cavs, Raptors, Pistons ou Magic, alguém vai à Final Four. É ligeiramente diferente a proposição. Não é bem igual. Perguntas-me mérito dos Pistons ou de mérito dos Magic ou de mérito dos Pistons? Está um bocado a meio, é verdade, como sempre. Não é? Acho que os Pistons terem dificuldades ofensivas e terem apenas um criador que criou 24 turnovers nos últimos 3 jogos, 8 por jogo, e não terem absolutamente mais ninguém em quem confiem que possa ter a bola na mão, porque o segundo gajo que arranjaram para isso era um two-way chamado Dennis Jenkins, e muito fez ele na fase regular, e surpresa das surpresas, um two-way convertido nos playoffs não está a funcionar de maneira brilhante. Epá, coisas que acontecem. Ninguém estava à espera. Nós sabíamos isto sobre esta equipa desde dezembro ou desde janeiro, e eles decidiram que não era uma necessidade que deviam endereçar. Eles e os Rockets, neste momento, deviam estar corados de vergonha de não terem ido ao Ayo Dosunmu, porque era um gajo óbvio, tanto para uma equipa como para a outra. Ou CJ McCollum, que estava lá perdido dos Wizards, por exemplo. Nós falámos de VanVleet por McCollum antes da época começar, no caso dos Rockets. Fizemos esta troca antes da época começar, porque o McCollum era um contrato expirante, era óbvio que não ia ficar nos Pelicans. Mas, enfim, por isso... o que os Pistons estão a atravessar não é grande surpresa, mas é verdade que os Magic são talvez uma das equipas mais bem preparadas para levar este jogo para a lama e conseguir ter a mesma fisicalidade e o mesmo feios porcos e maus e entrar no mesmo jogo e ganhar no mesmo, na mesma pocilga que os Magic, porque têm corpos grandes. A surpresa maior e talvez a diferença na série é o absoluto domínio do Wendell Carter Jr. sobre o Jalen Duren, que neste momento continua a sair notas dos bolsos e continua a perder milhões. Por isso, eu pus Pistons em 6, portanto eu não esperava uma série curta dos Pistons, não esperava aquele 1 a limpar o 8 como vimos no Standard. Agora 3-1
e precisarem, não é ganhar um jogo em casa para recuperar o fator casa, é ganhar 2 jogos em casa, que os Pistons neste momento precisam ganhar 2, como é que é? Precisam ganhar um jogo fora, precisam ganhar os 3 jogos que faltam, lá está, estão a perder 3-1. Portanto, precisam de ganhar os em casa e ir roubar o jogo de Orlando. Neste momento, depois do que vimos, parece pouco provável que os Pistons vão ganhar 3 jogos consecutivos. Não há Franz no resto da série, à partida, porque tem um estiramento num gêmeo e isso, enfim, facilmente evolui para Aquiles, portanto, menos Franz vai ser mais bola na mão do banqueiro. Historicamente não são boas notícias para os Magic, vamos ver. Provavelmente vai significar, não acredito que o Jamal Mosley aumente a rotação, portanto vai significar mais minutos para o Jamal McCain e o Anthony Black, o que é manter a mesma forma, são corpos grandes, bons defensores, gente que vai fechar os caminhos tanto quanto possível. A minha expectativa é que os Pistons ganhem um jogo e tentem forçar um jogo 6 tanto quanto possível, mas Bickerstaffing. Já agora, falar em Bickerstaffing, há 23 anos os Orlando Magic estavam É verdade. Orlando Magic, 8º classificados da Conferência Este, estavam a ganhar 3-1 aos Pistons, primeiros classificados da Conferência Este nesse ano, e acabaram por perder a série. Essa equipa dos Magic era treinada por Doc Rivers, já agora. Riversing. Estava lá o Dwight Howard, não, nessa altura? Não. 2003 estava o T-Mac? Ah, sim, desculpa, tens razão. O Dwight Howard é muito depois. Espera aí, agora tenho dúvidas. Não, estava o T-Mac, não sei se o Penny estava lá ainda. Não, o Penny não pode ser. Não, 2003 já não. Isso não pode ser. Ficou 4-3, deixa lá ver. Estou aqui a ver. T-Mac, cá está ele. Aliás, T-Mac, Drew Gooden. Grant Hill ainda estava? Se calhar não jogou a série, mas acho que estava lá. Grant Hill não. Não, mas sabes quem é que jogava? Sean Kemp ainda jogava nos Magic. Sean Kemp. Está aqui Tracy McGrady, Drew Gooden, Jack Vaughn, que treinou os Brooklyn Nets não há muito tempo. Gordon Jirisek. O Grant Hill estava lá, mas foi uma das grandes lesões dele. Ele jogou 29 jogos nesse ano só. Isso foi a equipa dos Magic, que no verão de 2003, se não me engano, teve quase a ir buscar o Tim Duncan para se juntar ao T-Mac e ao Grant Hill. E os dados estavam todos alinhados. E o Tim Duncan tinha uma exigência, era que queria que a família dele viajasse no avião da equipa para estar acompanhado da família. E Doc Rivers disse, não, nós não deixamos as nossas famílias viajar nos aviões, portanto tu também não podes. E assim se perdeu o Tim Duncan nos Magic. Foi boa ideia, aliás. Foi boa ideia, puto. Não alterou em nada a história da NBA. Sim. Pá, nos Pistons jogavam parte da equipa que foi campeã no ano a seguir. Portanto, Chauncey Billups, Richard Hamilton, Ben Wallace, Cliff Robinson, Michael Curry, Corliss Williamson, um gajo que eu adorava que jogou nos Magic era o Chucky Atkins, não sei se lembras do Chucky Atkins, claro. Era assim um base pequenino. Esses Pistons depois de 2004 a 2009 foram a todas as finais de conferência no Oeste e jogaram finais contra os Spurs que perderam e Lakers que ganharam. Já lá estava o Tyshawn Prince, só que não jogou. Não jogava, pronto. Bom, o Rip Hamilton não estava, eu acho que eles o vão buscar aos Wizards. Não, já estava. O Rip Hamilton já estava cá. Bom, fechado este capítulo Pistons Magic, temos de falar do jogo do jogo do domingo, que parecia um jogo, não vou dizer da Euroliga, mas vou dizer um jogo de uma liga inferior aqui em Portugal, se calhar, que foi entre os Raptors e os Cavs, que no final do primeiro período estava tipo 17-14. Eu recebi algumas mensagens de malta a dizer assim, muito disputado a meio campo. Muito disputado a meio campo. Sim. Mas o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que o cesto está fechado, primo. É o que está a acontecer. É que fechou, encolheu um bocadinho. Não só encolheu o cesto, como encolheu o esfíncter de alguns dos jogadores que estão ali em campo, que estavam com ele bem apertadinho, nomeadamente o nosso puto James. Foi um jogo horrível na primeira parte, foi um jogo horrível de ver, no sentido em que o basquetebol não estava a ser particularmente bem jogado, foi bastante emotivo na segunda parte, apesar de tudo. Os Raptors
a fazer das tripas coração para conseguir ganhar isso. Parece são claramente os tipos a lutar pela vida, pá, isso é acho que só isso é que fez com que eles ganhassem este jogo, porque tiveram fora dele algumas vezes, e um meltdown dos Cavs sem propriamente uma grande explicação. Não que o Mitchell tenha estado particularmente mal, mas o Harden não teve bem, e estamos a assistir à James Hardenização dos Cleveland Cavaliers. Sim, mas o Mitchell teve mal no 3, isto é... Estamos Não, a assistir à James Hardenização dos Cleveland Cavaliers. No 3 tiveram todos, né? Teve o jogo todo, foi mal. Estamos a assistir à James Hardenização dos Cavs, é isso. Abrem 2-0 em casa, depois pronto, jogo 3, voltam ao Canadá, aquele jogo de reação dos Raptors, enfim, era quando é a chamada gentleman sweep e fica 4-1, a expectativa é que a equipa da casa ganhe o jogo 3, e tu, se tiveres o mínimo de instinto, o que os Spurs fizeram em Portland, tipo, é matar. Quando tens hipótese, é matar. E os Spurs também perderam o jogo em casa, é bom lembrar disso, eles foram para Portland com um igual. Os Cavs até tinham ido com 2-0, tudo bem, os Raptors reduzem para 2-1, tens de fazer o 3-1 e fechar em casa se és uma equipa com o mínimo de aspirações. E os Cavaliers parecem sentados em cima do privilégio de quem sabe que é melhor e favorito, e estão à espera que o resultado aconteça. E os Raptors estão a trabalhar muito mais que eles. Aqueles cães de fila, tipo o Jacoby Walter, não acertam um lançamento nem que a vaca tussa, nem para salvar a vida da mãe, mas está a trabalhar muito. O Jamal Chet está a trabalhar muito. O Colin Murray... O Colin Murray Boyles... 0-9 e no jogo seguinte foi 0-7. O Colin Murray Boyles apetece-me dizer que é o jogador que está melhor na série inteira. Não é, o Scottie Barnes existe. Não, e no sentido em que foi o gajo que deu o salto, é o gajo que está a conseguir ser, não é, mas ser uma, como é que se diz? O fator X, não é? O fator X, é isso mesmo, desculpa. Pá, hoje está complicado, putz, mas também ele era um prospect extremamente polarizador. Havia quem eu tivesse em 12º ou 13º porque não tinha sumo no ataque. Havia quem eu tivesse em top 3 porque o achava a dizer, olha, se alguma vez havia um próximo Draymond Green é este gajo. Epá, e eu adoro. As vibes estão lá todas. As vibes estão lá todas. Vamos ver se a capacidade de passe, o handoff e o processo, a leitura, o processamento ofensivo está lá. Enfim, também dificilmente vai jogar com o Curry para ajudar nesse capítulo do jogo, mas na defesa está ali, parece-me estar ali um jogador transformador. Adoro o Murray Boyles, ele e o Mamukelashvili estão a arrebentar com o Jarrett Allen, com o barulho das luzes continua a ser demasiado para ele. O Mobley completamente apagado, quando eu até tinha gostado de ver o que ele tinha feito nos playoffs contra os Celtics, em que jogou praticamente sozinho. O Mitchell tem aquela backcourt violation, parece ter apanhado, parece estar ali com uma Hardenite também, e eu pus eu deste lado pus os Cavs a ir à final de conferência, mas espero que eles percam já a primeira, porque merecem. Os Raptors estão a trabalhar mais, estão a ser o Quickly, merecem muito mais isto, e em relação aos treinadores, já sabes como é que eu me sinto em relação aos treinadores. Para mim, um treinador da NBA não mexe muito a agulha, em 90% dos casos, e depois pode ser ou ativamente negativo ou ativamente positivo, mas são poucos de cada lado. E estou a gostar de ver o Rakovic nesta série. É o primeiro teste que ele está a ter em playoffs. Já tinha tido as expectativas a conseguir um top 6 na fase regular, e a maneira como tem... A equipa dele está a acreditar que lá pode ir. Isso. Podiam só estar cansados ao final da época. Ninguém espera que nós façamos aqui o que quer que seja, mas esta eu ainda acho mais imprevisível que a dos Knicks Hawks. Os Cavs não merecem passar, são mais fortes, são favoritos no papel, têm 2 jogos em casa, mas não merecem passar isto. Eu espero que sejam os Raptors. O momento, como estavas a dizer há bocado, agora está todo do lado dos Raptors, né? Claro, nós vimos os 2 primeiros jogos e achámos que os Cavs podiam ganhar facilmente, não sei dizer ganhar facilmente, mas claramente eram os favoritos para passar esta série. Estava aqui a ver só para ver se não me engano no que é que vou dizer, porque queria ver por quanto é que os Cavs ganharam os 2 primeiros jogos, quer ter a certeza. Portanto, o primeiro ganharam por 13 e o segundo ganharam por 10, e os Raptors no primeiro jogo em casa ganham por 22 e agora ganham por 4, portanto até estão por mais do que isso. E isto é um bocado estúpido dizer-se isto quando estamos a falar de atletas de alta competição, mas o que eu vou dizer é um bocado ridículo, mas parece que eles querem mais, não sei dizer isto de outra maneira, parece que eles querem mais. Não parece. Eles querem mesmo mais. Parece que eles querem mais. E sim, e eu acho que se os Raptors ganharem o jogo em Cleveland, eu acho que fecham em casa. Eu acho que os Cavs não sei se conseguem ter capacidade do que têm mostrado até agora. E o Mitchell nos playoffs tem uma fama
muito boa, porque ele vai com 7 ou 8 jogos abertura de playoffs com mais de 30 pontos, vem sempre a arder. A tendência, seja por lesão ou porque na série as defesas começam a topá-lo, costuma ser em decrescendo. O Harden tem o historial que sabemos, o Jarrett Allen tem o historial que sabemos, o Mobley também está mal, e estes Cavs são uma equipa de second apron, são um produto acabado, são uma equipa que tem de ser favorita, ou uma das favoritas a ganhar a conferência, e neste momento não é. Portanto, não sei onde é que isto vai acabar, mas até pode ir à final de conferência, porque a seguir é a Orlando ou Detroit se passarem esta, e são equipas cheias de falhas também. Mas do que eu estou a ver aqui de Cleveland, e especialmente se acontecer algum desastre, eles trocaram o Harden pelo Garland, trocaram o Garland por um gajo de 10 anos mais velho, porque queriam acelerar e precisavam de contribuir este ano, porque precisam de ver resultados hoje. Não sei se não entra aqui de surpresa uma equipa pelo Giannis. Vai ter de ser. Tens falado dos teus Lakers também, que jogam hoje a possibilidade de fechar a série em casa, não é? Os Lakers deram 3-0, nunca aconteceu virar de 3-0 para 4-3 na história da NBA, já esteve perto algumas vezes, mas nunca aconteceu. Por isso é provável que os Lakers consigam passar esta série. Não obstante, este jogo em Houston, o último jogo em Houston, já foi o chamado já houve aqui uma correção, como se costuma dizer nos mercados financeiros. Houve aqui uma correção naquilo que estava a ser a performance dos Lakers. O LeBron marcou 10 pontos. Também não percebo bem o KD a dizer adeus depois de estar a levar 3-0 na série. Não sei, não percebo bem esse lado do jogo. Melhor, eu acho que deves festejar uma vitória, né? Estar a dizer adeus quando estás a levar 3-0 e reduziste para 3-1. Acho que é posto um bocado a jeito para aquilo que pode acontecer em Los Angeles, porque os Lakers ainda vão ter 2 jogos em casa, que os Lakers ficaram à frente dos Rockets. E os Lakers, pronto, paulatinamente, se conseguirem fechar já a série hoje, ótimo, porque o LeBron assim consegue descansar. Não sei se vamos ter Austin Reeves já hoje, é provável que sim. Não sei se vamos ter Luka no início da segunda. Dava jeito que a série entre os Thunder já acabou. tivesse durado até aos 7 para ver se dava para descansar, mas acho que não vai haver grandes hipóteses, portanto vou logo ter de levar com eles a seguir. Mas continuo a dizer que se os Lakers passarem isto, é um dos grandes trabalhos da carreira do LeBron James, que foi abusador nos primeiros 3 jogos. Sim, o jogo 4 foi aquilo que toda a gente previu para esta série, mesmo com KD ou sem KD, é indiferente. Quando os Lakers não têm o Reeves nem o Luka, é este o domínio que uma equipa de playoffs tem que exercer sobre o LeBron e o Luke Kennard e o Marcus Smart e o DeAndre Ayton. É o que tem de acontecer. O Ime Udoka foi simpático da parte dele, dignou-se a utilizar os seus melhores jogadores. Portanto, tivemos o Tyrese a titular, o backcourt com o Rich Shepard e com o Amen Thompson. Jogaram todos, o Rich Shepard jogou 29 minutos e depois cada titular jogou pelo menos meia hora. Portanto, Tyrese mais 31, o Amen mais 21, o Rich Shepard mais 22. Alguma coerência em lineups. Havia quem conseguisse ter a bola, havia quem conseguisse lançar. Os Lakers foram completamente dominados, enfim, há aqui um microfone aqui. Estou a falar dos Lakers, uma derrota dos Lakers, fico logo mais emocional. E portanto isto era o que era suposto acontecer na série. Eu aconselhava aos Lakers a ganhar o jogo 5 em casa, porque se no jogo 6 em Houston a equipa dos Rockets vai ser novamente favorita, pesado, e depois se não querem ter a tremideira de um jogo 7 e ficar... se não queres transformar um dos melhores trabalhos da carreira do LeBron no primeiro comeback de 0-3 para 4-3, que teria a sua piada ser o LeBron do lado errado, os haters não se iam calar durante uma vida inteira, ia quase ser um argumento definitivo para não ser o melhor de sempre acontecer disto, como se a verdade não fosse o mérito de ganhar os primeiros 3 com esta companhia. Mas sim, aconselhava os Lakers a fecharem a partida. Não acredito no Reeves. Ontem apareceu uma conta, enfim, não falta são aí contas a dizer que ele vai voltar. O Charania disse que não. Eu não aconselhava o Luka a voltar, porque estou perfeitamente convencido que o que se está a decidir nesta série é quem é que tem direito a ser espancado pelo Standard na ronda seguinte, fisicamente pelo apito que temos visto e no marcador, espancado no sentido figurativo e literal, e por isso, se o Reeves estiver bem, mas só se estiver bem, que volte, é uma ajuda, mas não, a médio prazo não há grandes esperanças. Yeah. Não marquem hotel para a final de conferência, não vale a pena. Mesmo sem o Standard sem o Jalen Williams, vamos ver quando é que vai regressar. O Standard já agora
que, pronto, fecharam. Foram uma das primeiras equipas também a ir a seguir viagem, né? 4-0 aos Suns, sem grandes surpresas, ritmo de passeio, algumas picardias lá pelo meio, mas está-se bem, faz parte. E pronto, não sei bem o que é que vai acontecer a estes Suns, que não têm piques, não têm piques. O Jalen Green fez alguns jogos interessantes no play-in, mas depois claramente que isto tem de ser uma equipa do Devin Booker. Não sei se ainda assim conseguem ter alguma coisa por ele, ou se vão apostar neste dynamic duo Booker-Green na próxima temporada e ver o que é que dá. Mas pronto, os Thunder estão à espera de cadeirinha, à espera do vencedor da série entre os Lakers e os Rockets, e os Suns vão para casa, vão para Cancún. Sim, os Suns, apesar da época espetacular que fizeram, não há muito sobre construir, não é como aquela equipa que ganham os jogos e dizemos isto para o ano ainda vai melhorar, tipo os Spurs ou os Thunder quando estavam a crescer. É óbvio que são equipas montadas a partir do draft, portanto víamos ali a evolução dos miúdos. O Booker infelizmente está a regredir há 2 anos. Atleticamente parece bastante mais fraca a chegar aos seus spots. O triplo é cada vez menos consistente e uma arma menos utilizada, portanto se ele vai perder atleticismo e se quando perde o atleticismo vai perder triplo também, é um contrato que vai envelhecer terrivelmente. Ele daqui a 3 anos ou 4 anos está a receber 75 milhões de dólares, uma coisa assim. Ele pôs mais 2 anos de Supermax em cima do que tinha, portanto não me parece que seja um jogador com um grande valor de contrato. Os Suns têm ali alguma matéria-prima. Enfim, os Ryan Duns, os Flemings, os Iguodars são jogadores interessantes, mas nenhum deles vai mudar o rumo do franchise, e sem as piques arriscam-se a ficar aqui um bocadinho em terra de ninguém. Eu acho que eles mais tarde ou mais cedo vão ter que convencer um free agent a ir por muito dinheiro para Phoenix, que tem aquelas vantagens fiscais interessantes também, mas é uma grande época da equipa de Phoenix, não podiam fazer muito mais contra os Thunder, mas a verdade é que no médio prazo é uma equipa que se calhar daqui a 4 ou 5 meses, quando tivermos a antever a próxima época, vamos achar que vai ser difícil repetir o 7º lugar. Achas que eles deviam trocar o Devin Booker ou não? Sim. Para ir à procura de assets? Sim. Estava a pensar nisto há bocado. Estou bastante preocupado com a evolução do Booker. Acho que a próxima vez que eles forem bons e competitivos já não vai ser em tempo útil com o Booker, portanto mais vale trocá-lo agora, porque eu não sei se o valor dele vai aumentar no futuro. Yeah. Antes de passarmos às nossas perguntas dos patronos, a irmos falar dos nossos amigos sobre as odds dos nossos amigos da Betano, só falar do gordinho. Estávamos a falar de séries imprevisíveis. Denver, Minnesota também tem sido imprevisível. Os Timberwolves cavaram uma vantagem de 3-1. As últimas 2 vezes que alguém virou de 3-1 para 4-3 foram os Nuggets do Jokic. As últimas 2 vezes que isso aconteceu. Doc Rivers novamente no comando. Sim, os Nuggets têm isso a seu favor, e têm ainda o facto de os Timberwolves não vão ter mais Donte DiVincenzo, provavelmente durante, não só durante estes playoffs, mas durante a próxima temporada toda, e não sei se vão voltar a ter Anthony Edwards, que está week to week, o que significa que provavelmente não joga mais esta série. Por isso, das duas, uma. Ou Ayo Dosunmu consegue assumir o papel que até agora estava a ter, porque também não era ele a principal referência ofensiva, não é? Quando és tu, quando é sobre ti que os olhos estão todos, recaem todos, a conversa é diferente, não é? Quando és tu que tens de fazer as jogadas, a conversa é diferente. Mas a coisa não parece famosa para os Timberwolves, porque o momento parece que está meio a mudar, apesar dos Nuggets, lá está, isto é o que joga a favor dos Timberwolves, também não ter o Aaron Gordon, que é se calhar o jogador mais importante defensivamente daquela equipa. Por isso, não sei. O que é que achas disto tudo, Lucas? Acho triste, acima de tudo acho triste, porque na Conferência Oeste principalmente, que é onde estamos a ver isto, tens os Thunder sem o J-Dub, mas não interessou nesta série, tens os Lakers sem Reeves e Luka e os Rockets sem o KD. Nesta série não tens o Aaron Gordon, que é fundamental, não tens o Peyton Watson, e depois agora não tens o Anthony Edwards e o Donte DiVincenzo. E qual é que é a outra série que me falta? E a dos Spurs, se calhar se o Wembanyama tem caído mal e parte o maxilar, os Spurs estavam sem o Wembanyama, portanto esse incidente é diferente, mas o resto há aqui muitas lesões musculares, o J-Dub, o Luka,
E se a NBA quer continuar com 82 jogos e a malta chegar ao limite nos playoffs e depois quando tem que meter uma abaixo e jogar mais 5 minutos e fazer mais esforço e mais picos, começam a cair que nem tordos, ou então tem que se reduzir a regular season, ou então assumimos só que os 82 jogos da fase regular ainda são mais inúteis do que aquilo que achávamos, porque quem ganha os playoffs é o vencedor de uma guerra de atrito para ver com quem chega com mais soldados ao fim. Isso é o pior. E nunca fica para a história as lesões. Tipo, nos vencedores passados nós lembramos sempre de quem foram os campeões e nunca nos lembramos das lesões, exceto talvez na final dos Raptors-Warriors, porque foi na final e caiu o KD e caiu o Klay Thompson. Portanto, aí nós, claro. E agora o Haliburton também, o ano passado, não é? O Haliburton no jogo 7, estás a ver? Já é na final. Imagina, acho que nós não nos lembramos nas primeiras 2 ou 3 rondas. Portanto, estou um bocado cansado desta guerra de atrito. São dias difíceis para o clube de fãs do Gordinho, isto não está fácil. Enfim, está muito duro. Está bem, já largou uma masterclass no jogo 5, é bom não nos esquecermos, e o Jaden McDaniels e o Rudy Gobert continuam lá e ele sodomizou, a coisa voltou um bocadinho à normalidade. Agora, se os Nuggets passarem isto, é porque o Edwards e o DiVincenzo se magoaram, não há dúvida nenhuma sobre quem é que é o melhor, quem é que está a ser a melhor equipa da série. Isto é tipo, o ano passado os Knicks eliminaram os Pistons porque o Tatum se magoou. Não, os Knicks já estavam a ser melhor que os Celtics. Peço desculpa. Os Knicks já estavam a ser melhor que os Celtics e provavelmente iam ganhar na mesma. E os Minnesota Timberwolves iam ganhar esta com muito pouco ou nenhumas dúvidas. Tinham 2 jogos em casa. Mesmo sem o Anthony Edwards nas melhores condições, porque ele também já não estava nas melhores condições. E ele nunca esteve nas melhores condições. Claramente os Timberwolves têm o número dos Nuggets, não tem respeito nenhum por eles nem por aquela defesa. O Gobert estava a fazer a série da vida dele contra o Jokic e ia resultar. E agora os Nuggets foram conservadores com o Aaron Gordon. Eu acho que enquanto não houver Edwards nem DiVincenzo, eles devem tentar ganhar esta série com o Gordon de fora, porque a seguir, se eles passarem, a seguir vêm os Spurs, e portanto se houver o Gordon limitado, não sei se a coisa vai durar muito, porque é preciso o Aaron Gordon contra o Wembanyama. Vimos um jogo espetacular entre os Spurs e os Nuggets, por isso com o Edwards a week to week eu espero que sejam os Nuggets a passar, não só por gostar do Jokic, mas porque acho que vai dar uma melhor série contra os Spurs. Mas novamente, neste momento só não digo que é para ver, que esta série é para ver quem é que vai perder com os Spurs, porque vivemos num mundo em que o Jokic existe e no último jogo contra o Embiid chegou, e os Nuggets vinham de 12 vitórias seguidas ou 13 a fechar a fase regular. Eles não perdiam desde fim de março até meio de março, desde que entramos nos playoffs, e isto pode ser mesmo especificamente uma questão de matchup. Dizemos sempre que depende muito do encaixe quem é que vai ganhar a Conferência Oeste, e isto pode ser mesmo uma questão do matchup Timberwolves e das dificuldades que o Gobert está a criar, porque o Wembanyama pode ser melhor defensor que o Gobert, mas no matchup em específico o Gobert pode ser mais difícil para o Jokic que o próprio Wemby. Por isso é uma merda e para nunca os Timberwolves. Nunca vimos o Jokic com tantas dificuldades a jogar basquetebol como as que têm sentido nesta série. Estou a falar nos últimos anos. O triplo voltou... Não, o triplo eu nunca vi 4 jogos, os primeiros 4 jogos da série, nunca vi 4 jogos do Jokic maus seguidos, e desta vez vi num sítio importante, num palco importante. Ele é um nível de excelência e de consistência que nós, quando vemos, o Jokic falhou 40 e tal lançamentos em 3 jogos, isto é verdade, fez não sei quantos turnovers, está com mais turnovers que triplos, porque o triplo também não está a entrar. Ele perdeu muito peso. Se forem ver os highlights do jogo de Natal, em que ele faz tipo 50 e tal pontos ou 60 pontos contra os Timberwolves com triplo-duplo, uma masterclass descomunal que ele deu, mesmo antes de se lesionar, ele estava mais forte, e isso ajuda a chegar aos seus spots e a meter o Gobert mais debaixo do cesto e a encostar o ombro, coisa que ele não está a conseguir fazer. Portanto, ele não acho que esteja lesionado, embora o Jokic chegue a esta altura da época sempre com o pulso um bocadinho em dificuldades, e isso pode estar a rever-se no triplo, mas acho que ele próprio disse que quis perder muito peso para a reabilitação no joelho ser melhor e mais rápida, e acho que esse volume lhe está a fazer um bocado de falta, mas não é desculpa no geral. O Gobert está completamente por cima dele, não está a respeitar minimamente o triplo, e eu acho que é o Jokic, o Cam Johnson e o Murray estão todos a lançar abaixo de 30%, e lá está, só vão passar esta série por causa das lesões dos Timberwolves. Se a passarem. Bom, sim, se a passarem. Bom, só próprio ao nosso puteio do Sumno, grande surpresa dos playoffs até agora, jogos de 40 pontos, tipo, inesperado, acho eu, no mínimo inesperado. Os milhões que o Durant está a perder este verão é mandá-los por MBWay para o Sumno.
Bom, temos de ir às odds no momento dos nossos amigos da betano.pt, que, como sabem, é a escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. As odds para o título dão, nesta altura, os Standard como favoritos, 1,62, Celtics a seguir, 4,40, Spurs 4,70, Cavs 10, Knicks 12,50, Nuggets 14,50, Lakers 17, Pistons 23, Magic 80, Timberwolves 100, 76ers 110, Hawks 150, Rockets 250, o mesmo que os Raptors. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros spots, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Olhando agora para as nossas perguntas da bancada, diz assim o Gonçalo Cunha: perguntas nenhumas, mas só o desabafo, que nunca tinha visto o Jokic jogar tão mal num período em playoffs. O quarto período chega a ser constrangedor. Isto foi no jogo anterior, não foi São no... dramáticas as estatísticas do Jokic no quarto Os período. Nuggets na segunda parte têm 9 turnovers e 3 assistências, parecia uma equipa em tanking. O Tim Hardaway sozinho no canto lançou um triplo à quina da tabela. Foi irrisório, que humilhação, abraço aos 3. Isto foi no jogo 4, no jogo 5 o Jokic já voltou mais ou menos ao normal. Diz o João Gomes: olá aos 3, é possível o tanking nos playoffs? Falem-nos dos Rockets. Eu acho que isto também foi antes do jogo 4, sim. Mas de facto estava a dar um bocado essa vibe. Estava a dar a vibe 1-2-3 Cancún. Completamente 1-2-3 Cancún. Estava a dar um bocado essa vibe. Diz o Silvio Francisco Ferreira: olá aos 3, que cabeças vão rolar se quando os Rockets forem eliminados? Só o Udoka? E dos Nuggets ao Pistons, se acontecer? Sinto que há muita gente a precisar de passar a primeira ronda para manter o emprego. PS, a considerar começar uma petição pública para termos 3 episódios por semana durante os playoffs, nem que tenham de aceitar patrocínios de máquinas depilatórias para terem de trabalhar menos. Forte abraço. Eu acho que esta análise do Francisco é justa. Eu não sei se os Rockets e se os Nuggets forem eliminados na primeira ronda, eu não sei se os treinadores lá ficam. Os Pistons têm algumas dúvidas. O Udoka eu acho que tem capital para isso. Embora talvez se pudesse justificar, dos candidatos a grandes mudanças, eu diria o Şengün, porque não é um jogador fácil de ter nos playoffs, tem um bocadinho de Sabonisito, e o KD, que vai ser 10 milhões de contrato para o ano, as vibes não estão incríveis, rebentou com outro balneário, e portanto se o KD quiser ir, se ele no verão mandar uma mensagem a dizer que quer mudar de equipa, quantos de nós ficam espantados? 0, portanto o KD está sempre na calha. Nuggets, lá está, as 3 equipas são 3 treinadores que são capazes de ter acumulado capital suficiente para lá ficar mais um ano, mas talvez uma mudança não fosse desaconselhada. Tem que ser medo de mudar de treinador, que acho que é muito mais fácil ficar pior do que melhor. Por isso os Nuggets são demasiado comprometidos com o win now. É óbvio que os Valanciunas, os Cam Johnsons, a rotação vão sempre estar sujeitos a mexer nas margens, mas a coisa vai ser sempre Murray, Gordon e Jokic até à coxa soltar da perna do Gordon de vez. Eu achava que o Gordon tinha tipo... Já o vejo há tanto tempo e estava nos Magic, como já teve 2 carreiras ou 3 carreiras. Mas tipo 38 anos. Sim. Eu achava que ele tinha tipo 33 ou 34, o gajo tem 30 anos, meu. Yeah. E está todo partido. Yeah. Yeah. E nos Pistons, epá... Não esquecer que o Gordon jogava tipo Blake Griffin, portanto não é normal que o estado físico dele seja Blake Griffin. E tinha muita bola na mão, queriam que ele fosse o T-Mac, foi uma mistura entre T-Mac e Blake Griffin no estilo de jogo durante muito tempo, mas mais ineficiente. E Pistons não vão ter coragem de despedir um treinador de 60 e tal vitórias que vai ficar agora em primeiro ou em segundo para treinador do ano. Vamos ver, acho que é anunciado hoje ou amanhã, nos próximos dias. Não saiu ainda o treinador do ano, não. Só para dizer que, já agora só uma nota sobre isso, é que no ano em que os Raptors foram campeões, despediram um treinador que tinha sido treinador do ano no ano anterior. É verdade. Só para dizer que não é sem precedentes, que essas coisas acontecem. Não, e eu acho que... Eu diria que é aconselhável. Eu não confio no Bickerstaff em playoffs. Vi o que precisava de ver nos Cavs. Bom treinador de fase regular, sim senhor. Não confio no gajo nos playoffs. E depois há o dos Magic, o Jamal Mosley. Vamos ver se vai conseguir ser despedido por eliminar o seed número 1. Mas o Mosley há uma semana e meia era um dead man walking. Era um treinador que estava no olho da rua. Acho que os Magic deviam correr com ele, independentemente do que acontecer, porque aquele playbook ofensivo é um desastre. E o facto dos Pistons estar a ser pior que o deles não significa nada. Bom, diz assim o André Mesquita: depois de Jarrett Allen, parece que o barulho das luzes também não dá descanso ao Duren. Será isto efeito JB Bickerstaff, cuja luminosidade nos playoffs também parece
demasiada ou mera coincidência? 10-21. Isto deve ser o recorde do Bickerstaff em playoffs. PS, pergunta elaborada durante o visionamento do duelo da classe de 92. Não sei o que isto quer dizer. É sinuca. Tivemos sinuca, porra, sim. Clássico. Quem ganhou já agora? Quem ganhou? Está a ser ainda, não deste todos, mas ainda está a ser. Mas estivemos nos oitavos de final. Não, ganhou o O'Sullivan, não ganhou o outro. Afinal, porque a classe 92 foi o ano em que eles, os dois, e o Mark Williams se tornaram profissionais, que são 3 dos maiores de sempre, e ganhou o Wiggins, na negra, à melhor de 25, 13-12, vitória do Wizard of Wishaw sobre o The Rocket, um grande clássico entre gajos que têm, tipo, 11 campeonatos do mundo entre eles, e pronto, o Sullivan está ali um bocadinho em part-time, vai lá, logo se vê, não está ali para frames muito demorados, não está para fazer grandes defesas, e o Wiggins levou o melhor. Pois, Bickerstaffing e barulho das luzes no Durham. Já falámos das duas coisas. Yeah. Diz assim o Rui Mascarenhas. Olá aos três. Eu sei que, e tal, o Oeste é uma seca e cenas, mas o playoff de Este tem sido bem melhores e mais excitantes que os do Oeste, concordam? Tendo em conta o dia de hoje e assumindo que os Pistons empatam amanhã, quem segue em frente no Oeste? Isto claramente não empataram, só para dizer que não aconteceu. Isto não aconteceu. Obrigado, Embiid, por teres regressado hoje. Abreijos aos três. PS, no momento em que escrevo, os Lakers ainda estão a perder com os Houston, we have two problems, Rockets, mas espero que amanhã, quando acordar, quando os Lakers estiverem varridos, os Rockets, já não existiam dos problemas. Tough love e mebasófias. Nada das previsões do Rui aconteceram, só para dizer isto. Nenhuma delas aconteceu. Os playoffs do Oeste estão a ser melhores que os do Oeste. Se isso for verdade, e ele reservo-me a discordar, porque os jogos do Oeste tendem a ter mais qualidade, apesar do facto do o Lakers Rockets está a ser jogado com pedras e o Suns Thunder é uma série sem história. Agora, o melhor basquetebol estou a ver nos Spurs, estou a ver nos Thunder, estou a ver nos Minnesota Denver quando não houve as lesões. Os playoffs deste, especialmente as séries até de Boston em alguma medida, e dos Pistons com os Magic e dos Cavs com os Raptors, são o equivalente à meia-final que vamos ver hoje entre o Arteta e o Diego Simeone, não é? Um bocado terrorismo, só que aqui são obrigadas a tirar ao sexto, não tem que ficar 0-0. Aquilo ao fim de 24 segundos tem que atirar alguma coisa lá para cima, nem que seja a pior ideia do mundo, por isso... Grande jogo de futebol ontem à noite, pá, já agora, só pá, não vi. Champanhe. A Rita estava no pós-operatório e eu estava sozinho com a Amélia e não liguei a televisão. Vi só os golos, e de facto parece-me ali haver defesa opcional. Puto, mas a cena é indefensável, porque os gajos jogam com uma velocidade tipo inacreditável, mano. Tipo, ou seja, os executantes que eles têm, ambas as equipas, por melhor que tu tentes defender, não consegues, puto, não consegues. Sim, mas vi do que eu vi só as jogadas dos golos, repito, mas vi tipo, eu não sou o Simeone nem o Arteta e detesto esse tipo de futebol, mas às vezes via jogar, e são quase sempre transições, é verdade, portanto eles podiam estar bola cá, bola lá e não havia tempo para mais, mas vejo jogos em que tipo a defesa, estão lá os 4 defesas e não há mais ninguém, há tipo 20 metros até aparecer o primeiro gajo do meio campo, tipo, onde é que está o apoio, estás a ver? O Olise no jogo do empate vai ali por fora, ninguém lhe mete o pé, enfim, mas deve ter sido um jogo incrível de futebol. Foi grande jogo de ver, pá, foi grande jogo de ver, bué animado. Estas duas meias finais é fácil de ver a abordagem que tu tens no futebol, que era o Cruyff que dizia que prefere ganhar 5-4 do que 1-0, e hoje é para os Mourinhos que dizem que 5-4 não é um resultado de futebol, é um resultado ok para ti. Mas é o resultado de futebol. Dê-nos mais jogos desses. Estava toda a gente tipo no WhatsApp e não sei o quê, amigos, tipo, pá, estão a ver isto. O meu pai mandou-me mensagem: estás a ver isto? Tipo, grande joga. Eu até aos 65 minutos, eu literalmente estava com a Amélia, portanto, evitar com televisões ligadas, etc. Cada vez que abria o telemóvel tinha havido mais 2 golos. Foi muito bom. Olha, antes de irmos embora, só 2 notas. Rookie do ano está entregue. Cooper Flag, muito renhido. Houve um artista que conseguiu pôr o Con em terceiro, não sei quem é que foi este gajo, mas em princípio não podia não votar mais. Em princípio era não votar mais. Eu, quando vir os ballots todos, estou à espera do MVP e treinador, vou fazer uma lista de best-of do que vi nestes ballots, e sem dúvida o gajo que teve criatividade para dar um segundo lugar ao VJ Edgecumbe e tirar o Con para terceiro, merece um prémiozinho. Não sei se algum familiar do Fleck queria mesmo diminuir o número de pontos do Con.
Não sei se havia um vencedor injusto, é daquelas que ambos mereciam bastante. Eu fico feliz que tenha ganho o Flag, eu percebo o argumento do sucesso coletivo e da eficiência do Con, e acredito que pode ser um viés na cabeça das pessoas não quererem ser o gajo daqui a 10 anos não votou no Flag e terem o viés de eu quero votar no gajo que claramente vai ser melhor jogador daqui a 3, 5 anos, porque pouca gente tem dúvidas que será o Flag. Mas a verdade é que olho para o que um fez este ano e o que o outro fez este ano e eu, no vazio, para ter a produção que tiveram este ano, eu preferia ter o Flag do que o Con Knibble. Portanto, eu votava ali 51-49 no Flag. Confesso que foram aquele par de jogos que me fez virar o voto. Foi uma votação que em primeiros lugares ficou acho que 56-44 para o Flag e eu espero que não tenha sido o play-in a lixar o Con. Isso espero mesmo porque era injusto para o puto. É um prémio de fase regular, infelizmente por causa dos apelos do Luca e do Cade os votantes puderam votar até mais tarde. Quando votaram já tinha acontecido o play-in, não o segundo jogo, não a sexta-feira, ou sim, mesmo na sexta-feira já tinha acontecido e espero que esses 2 jogos muito mal conseguidos do Con não lhe tenham custado o prémio de Rookie do ano. Isso espero que não tenha, nunca vamos saber, mas espero que não tenha sido isso. Sim, mas é capaz de ter virado ali alguns votos. É capaz de ter. Só mesmo antes de irmos embora, a NBA anunciou, ou o Shams anunciou, se calhar melhor dizer assim. A NBA mandou o Shams anunciar. A NBA mandou o Shams anunciar que vão haver alterações. Vamos ter no draft, na lottery, vamos ter 16 equipas, não é? Com a mesma... São propostas, não está com a nada mesma fechado. Percentagem. Uma das propostas da NBA é essa, ou seja, 16 equipas que vão ter a mesma porcentagem, ou seja, todas as equipas que não vão... Diz. Não é bem assim. As 3 piores equipas têm menos porcentagem para desincentivar a serem as piores todas. Depois há ali as 7 seguintes até ao 10º têm a mesma porcentagem e depois as equipas de play-in, as últimas 5, 6, voltam a ter uma porcentagem mais baixa. Mas é tudo muito mais equilibrado para as equipas não andarem a lutar entre si para descer mais um lugar ou menos um lugar ali no final da época regular. São porcentagens mais baixas para os últimos lugares absolutos para não premiar o tanking absoluto. Isso são boas notícias, mas a verdade é que sempre que tentas fazer este tipo de equilíbrio de odds, vai acontecer os Wizards deste ano e os Kings deste ano, as piores equipas do campeonato, receberem as 10º picks, as 11º picks, as 12º picks. É o que vai acabar por acontecer. E uns Warriors que saíram no play-in, ou uns Miami Heat que saíram no play-in, serem premiados com a primeira pick do draft. É bom que as pessoas estejam preparadas para isto. Eu acredito em redistribuição de talento, não gosto das propostas, não gostei ainda de nenhuma que tenha aparecido, mas alguma coisa vai acontecer e eu cheiro-me que para tentar tornar as coisas melhores, a NBA está a correr um grande risco de tornar as coisas piores e numa altura que estão a fazer expansão, o cuidado por tornar as equipas não competitivas, haver um caminho para as equipas não competitivas se tornarem competitivas, devia ser claro e evidente, e sempre foi, e é através do draft. Como é que se controla o tanking? Acho que havia outras maneiras de o fazer, vamos ter a oportunidade de falar disso em maior detalhe, mas não estou muito confiante. Isto não é grande ideia. Isto aqui não está grande ideia. Se é para isto, deixa estar como está. Era preciso coisas mais pequenas, mas mais decisivas. Eu acho que tem que haver redistribuição de talentos. Haver mais hipótese de dar o melhor talento disponível às piores equipas. Como é que elas não perdem propósito para lá chegar? É a questão que se tem que resolver. Não é, à cabeça, dar mais hipótese a melhores equipas de receber melhor talento. Isso acho que é uma asneirada e é um overreaction ao que aconteceu este ano. Lucas, obrigado por este bocadinho a falarmos de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, tornarem-se no YouTube, subscreverem o canal, tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente sem til, porque não há til nos URLs. E até à próxima, meu. Um grande abraço, até à próxima. Obrigado por seres quem és e aquilo que tu és um tipo que, olha, às 9 da matina já despachou um podcast.